Chegamos a uma das partes mais legais, mais emocionantes da nossa jornada, onde a gente finalmente vai começar a entender o que são esses tais de 7 princípios da transmutação. E esses princípios, esse em particular, né, esse primeiro, ele é um dos mais importantes e é onde, no fundo do meu coração, eu realmente acredito que é o meu papel, faz parte do meu propósito, da minha mensagem principal, ajudar as pessoas a lidarem com esse grande obstáculo na nossa vida. Esse grande princípio que nos ajuda a entender a vida e enxergar ela de uma outra maneira. Então, vamos lá que a gente vai descobrir que princípio é esse. A gente tem que começar a se perguntar por que a gente reage de uma maneira tão raivosa, tão, né, com aquela emoção negativa, quando a gente lida com os opostos, quando a gente lida com o lado, né, negativo, com as coisas que a gente não gosta na nossa vida. Então, isso, conforme a gente viu lá na primeira etapa, começa desde que a gente é pequeno. Quando a gente começa a escutar os nãos dos nossos pais, quando a gente está tentando se comportar de uma determinada maneira e aqueles comportamentos, eles são repreendidos, né? Eles são não aceitos pelos nossos pais, e isso vai começando a gente a cada vez mais criar um trauma, criar uma dor com essas reações negativas, né? Esse repreendimento dos nossos mentores, nossos pais. Além disso, a gente também viu que na escola errar é ruim, que eu tenho que seguir uma determinada verdade, que eu tenho que seguir um determinado padrão. Então, a gente fica realmente naquela corda bamba. A gente aprende que errar é algo ruim, que é algo que eu tenho que evitar a qualquer custo, porque senão, né, eu não vou passar de ano, senão eu vou ficar de recuperação, senão meu pai ou minha mãe vão me colocar de castigo. E a gente então passa a querer distância dos nossos erros. A gente passa a querer distância de tudo que é negativo na nossa vida. A gente começa então a se ajoelhar para qual que é o padrão que eu tenho que seguir, qual que é a verdade perfeita, qual que é o jeito, né, positivo aqui que eu tenho que me sujeitar. E aí por isso nosso roteiro ele fica totalmente enviesado para a gente correr dos problemas, para a gente correr dos desafios da vida. E por isso a gente acaba, né, ficando naquela eterna zona de conforto, sem querer se arriscar, querendo sempre a segurança. E aí, o erro, que é o nosso maior professor, ele acaba sendo abafado. Agora, como que isso acontece? Como que a nossa identidade, né, as nossas verdades, como que a gente rejeita esse lado negativo, esse lado oposto da nossa vida? A gente acaba criando uma separação. Lembra que a gente falou lá na aula sobre o ego, sobre o eu, que a gente se identifica com as nossas ideias? A gente se identifica com as nossas verdades? Então, isso faz a gente criar uma ilusão, né, não conhecendo esse princípio, de que todas as nossas verdades, ou seja, tudo na nossa vida precisa ser sempre positivo. A gente tem o julgamento de bom ou de ruim das coisas, e quando estão acontecendo as coisas boas na minha vida, eu fico muito feliz, eu fico, né, num estado eufórico. Agora, quando eu passo pelo lado negativo, pelo lado contrário, quando eu fico sem grana, quando eu lido com um desafio no meu relacionamento, então eu fico com um ódio, mas muito grande. Eu não aceito que isso existe. Eu quero exterminar, eu quero acabar com aquele negativo, eu quero que ele não exista na minha vida, né? Então, o nosso eu, como ele não se identifica com essa parte negativa, com o lado negativo da verdade, ele então se sente ameaçado. Ele quer, né, a todo momento acabar como se fosse uma equação matemática fria e lógica, onde 1 mais 1 é igual a 2. Então não pode dar 3, não pode dar 1. Essa soma ela tem que dar sempre positiva, sempre algo que eu controlo, né? Sempre o que eu julgo que seja bom para mim. Então a gente acaba criando essa separação dos polos na nossa verdade, onde quando eu tenho alguma coisa que eu acredito, alguma ideia que eu me identifico,
eu imagino que essa ideia ela tem que ser simplesmente positiva, que ela não pode ter nada, né, de negativo àquilo que eu acredito. E isso cria, então, essa eterna luta, essa eterna briga, essa eterna batalha de um lado contra o outro, do positivo contra o negativo, do bem versus o mal. Então, se eu tenho uma maneira com a qual eu ajo no meu dia a dia, com a qual eu guio as minhas verdades do meu dia a dia, né, os meus objetivos, então eu classifico isso como bom, como o meu bem. E toda vez que eu vejo algo oposto, toda vez que eu vejo algo que é diferente daquilo ali, eu sinto como se estivesse ameaçando a minha própria verdade, como se a existência daquele mal ele tivesse anulando aquilo que eu acredito, né? E aí por isso eu sinto esse eterno desejo de partir para cima, de querer que o outro mude o jeito dele para que ele seja igual ao meu, ou que aquele mal, né, ele seja eliminado de uma vez por todas. Mas será que isso é possível? Será que a gente pode separar bem do mal? Será que a gente pode separar positivo e negativo nas nossas verdades? E a gente tem que ficar nessa eterna batalha para eliminar o lado oposto? Então vamos fazer agora uma análise. Digamos que a gente analise as nossas verdades sobre temperatura. E aí a gente tem dois opostos quando a gente fala de temperatura. Então a gente tem digamos, atribuindo o lado positivo, que é o fogo, né, que é o quente, e o negativo, que é contrário ao fogo, ao quente, que é o frio. E da maneira que a gente está acostumado a enxergar, a gente acha que quente e frio são duas coisas separadas. São duas coisas, né, totalmente diferentes, aonde uma não pode coexistir com a outra. Mas será que quente e frio realmente são duas verdades separadas? Ou será que são os dois lados de uma só coisa, chamada temperatura? Ou seja, o que eu estou querendo te trazer a reflexão aqui é: quente e frio são os dois lados da mesma moeda. Quente e frio, positivo e negativo, não tem como existir separados. Não tem como eu só ter quente ou eu só ter frio. Não tem só como que o positivo ganhe essa batalha ou o negativo ganhe. Os dois precisam coexistir porque eles fazem parte de uma só coisa, chamada temperatura. Percebe que não existe uma separação? Isso aqui é temperatura e isso aqui também é temperatura. Não tem como ser uma coisa separada. Então, esse é o princípio da dualidade. É onde a gente começa a entender que nós somos positivo e negativo. Nossas verdades, elas possuem os dois lados da moeda. Tudo na nossa vida possui opostos. Quente e frio, doce e salgado, em cima, embaixo, feliz, triste, contente, com depressão, né? Feliz, com raiva. Então, a dualidade, ela faz parte do nosso jogo. Não tem como eu querer eliminar um lado. Não tem como eu querer que o positivo vença essa batalha. Porque o negativo, ele faz parte da nossa vida. Então, até na hora de eu criar uma expectativa sobre o que eu quero, né, o objetivo que eu quero alcançar, quando eu crio só expectativas positivas, eu tô ignorando que isso aqui também possa acontecer na minha vida. Eu tô ignorando que existe a possibilidade e que vai acontecer alguma hora algo de ruim, algo de negativo, algo que eu não estava esperando, algo com o qual eu não gostaria que acontecesse, mas o negativo ele faz parte. Então, a dualidade, o princípio da dualidade, ele nos ensina a aceitar que existe o oposto, a aceitar que o oposto ele faz parte do jogo e de todas as nossas verdades. Como que esses opostos eles lidam no dia a dia? Como que eles, né, se representam? Se tudo à nossa volta é feito de ondas, comprovado pela física, percebe só comigo, uma onda, como que ela se propaga?
ela vai só de positivo em positivo, ou ela tem que sempre estar oscilando entre positivo e negativo? Quando a gente assiste uma história, a gente assiste um filme, existe só um lado? Imagina que você assistisse um filme que o herói tá no seu cotidiano, aí ele descobre os poderes dele, salva todo mundo e se casa com a princesa. Pronto, acabou o filme. Percebe que não tem como ter graça se a história for dessa maneira? Se as coisas só derem certo? Se a gente só tiver as soluções? A gente precisa o quê? Dos dois lados. A gente precisa que as coisas negativas aconteçam. Elas não são necessariamente algo ruim que está acontecendo com a gente. Não é necessariamente uma injustiça que a vida está trazendo. Mas é algo que faz parte do nosso crescimento. É algo que é o pré-requisito para eu desenvolver essa habilidade aqui. É o pré-requisito para eu ficar feliz quando eu resolver esse tipo de problema aqui. Então, a todo momento, a gente tem a oscilação do positivo e do negativo na nossa vida. A nossa verdade é isso aqui, ó, é essa onda. É essa oscilação constante entre os dois polos. Então você não é perfeito. Você tem o seu lado imperfeito, assim como eu, assim como todo mundo. Assim como tudo na nossa vida tem sempre os dois lados. Não tem como a gente ter só um polo. E principalmente a nossa mente, ela também é regida por essa dualidade, por esses opostos. O Yin Yang, ele nos traz esse princípio, né? Onde de um lado eu tenho o princípio masculino, ou seja, essa força que a gente pode atribuir como positiva. Então, o que é o nosso lado masculino? Esse nosso lado racional, nosso lado que inspira movimento, ação, objetivo, foco, essa automatização das tarefas, como a gente viu, que a gente precisa, né, dessa força na nossa vida para que a gente, né, execute o que a gente já sabe fazer. Lembra que eu falei assim, cara, imagina que você tivesse que ficar pensando meia hora em como você faz uma xícara de café se você já sabe isso aí. Então, essa força positiva, essa força masculina, ela vai automatizar, ela vai nos ganhar tempo para a gente fazer as nossas tarefas. Porém, a gente também tem uma outra força que precisa ser utilizada por nós e respeitada, que é a força feminina. E esses gêneros aqui não tem nada a ver com preferência sexual da pessoa, mas eles representam exatamente como esses opostos, eles fazem parte e nos ajudam em tudo na nossa vida. Eles fazem com que o funcionamento das coisas aconteça. Então, o feminino é o lado onde, depois de muito me esforçar, de muito agir, de muito fazer as coisas, eu preciso descansar, né? Então, durante o dia positivo, eu fiz as minhas tarefas, agora de noite eu preciso descansar, eu preciso repousar, eu preciso utilizar a minha intuição, né? Onde eu vou refletir sobre tudo que eu estou fazendo, sobre o que eu posso mudar nas minhas ações, né? Sobre como eu posso controlar as minhas emoções, sobre o cuidado que eu também tenho que ter comigo, né? Não só trabalhar, não só fazer, mas eu preciso descansar, eu preciso cuidar das minhas energias, eu preciso fazer uma meditação, uma autoobservação, assim como no dia a dia eu também preciso estar não só, né, utilizando a intuição, mas também agindo, também indo para a ação, para o foco. Então perceba que as duas forças são necessárias. Uma não é melhor do que a outra. Uma não tem que se sobrepor à outra. A gente precisa tanto do positivo quanto do negativo. E aí, então, quando a gente começa a aceitar a dualidade, a gente faz uma integração desses dois lados. A gente coloca as nossas verdades como positivas e negativas, aonde elas estão oscilando. Onde situações da minha vida vai ter horas que eu vou estar muito bem e vai ter horas que eu vou estar em dúvida, vai ter horas que eu vou estar mal. Vai ter horas que as coisas não vão estar funcionando como eu gostaria que estivessem funcionando, né? Então, olha como é importante pro ego, pro eu, olhar para esse lado sombrio dele, para esse lado negativo que ele quer esconder, que ele tem vergonha. Quanto mais a gente aceita esse negativo, tanto em nós quanto nos outros, mais fácil fica da gente lidar com essa dualidade. Então, vamos analisar agora um exemplo prático de como que isso, né, poderia se aplicar. A gente tem, então, uma pessoa que ela tem uma verdade. Ela
gosta de empreender, né? Aos seus 20 anos de idade, ela resolveu que ela quer ser um jovem empreendedor. E aí, digamos que ela ainda não aceita a dualidade na vida dela. Como que ela vai criar a identidade, o eu dela? Ela vai enxergar como eu sou um empreendedor. Só que automaticamente, por ser empreendedor, ele também gera uma verdade oposta, que é o quê? Eu fazer faculdade, eu ter um emprego, né? E aí, quando eu não aceito a dualidade, olha o que vai acontecer. Eu vou vou conhecer uma outra pessoa, que é universitária, e eu vou sentir um ódio, uma repulsa dela. Eu não vou aceitar, eu vou falar assim, caraca, mas como que você quer fazer faculdade? Como que você quer, né, ter um emprego? Você não tem noção da ideia. Então, quanto mais eu rejeito aquela dualidade, quanto mais eu enxergo como separado, mais eu vou querer partir pra cima desse cara. Mais eu vou julgar, criticar, não aceitar ele, né? Então, olha como que a gente não aprende a lidar com os opostos. Olha como isso cria vários conflitos. E detalhe, quanto mais a gente briga, parece que mais esse oposto ele aparece. Parece que mais ele incomoda a gente. Mais a gente fica com aquela repulsa interna, xingando e não aceitando, né? Julgando os outros. Como que ele pode ser assim? Como que ele pode agir daquela maneira, né? E se a gente utilizar então os exemplos de política, economia, família, né? Olha como que a gente está toda hora vendo os opostos nos outros e tentando, né, reprimir isso. Já no segundo exemplo, né, seria a mesma situação, só que agora esse jovem ele aprendeu a aceitar a dualidade na vida dele. Então ele entende que por ele ser um empreendedor, automaticamente ele vai conhecer pessoas que também não querem empreender, né? Que não é porque ele escolheu algo que ele se identifica mais, que é o empreendedorismo, que outras pessoas vão seguir sempre a verdade dele, que todo mundo vai ser igual a esse polo dele aqui, né? Porque a gente tem os dois polos, mas a gente se identifica mais com um ou com o outro. Só que não é porque a gente se identifica com esse aqui que a gente tem que eliminar ou exterminar o polo negativo. Então, quando ele aceita a dualidade na vida dele, ele vai ver uma outra pessoa que tem a verdade que é oposta dele, né? Ou seja, alguém que, faz faculdade e ele vai simplesmente, cara, conversar com essa pessoa, ele vai querer conhecer ela, ele vai querer entender os pontos de vista e ele vai falar assim, cara, legal que você pensa assim, mas eu penso diferente e tá tudo bem. Você não precisa mudar, você não precisa ter o lado que você se identifica igual ao meu para que a gente consiga conviver, né? Ou para que a gente, pelo menos, pô, beleza, esse é o seu estilo de vida, esse é o meu, legal, cada um vai seguir o seu caminho. Cada um vai fazer o que precisa fazer, porque é tão importante a gente ter quem empreenda, como também é importante a gente também ter quem, né, tenha um emprego, quem faça uma faculdade. Então, eu não olho para o negativo como uma ameaça à minha verdade. Então, isso nos ajuda também na hora que a gente for traçar os nossos objetivos de vida, né, tudo que a gente quer realizar, a gente entender que por a gente estar querendo uma realização, que isso se concretize, a gente vai lidar com problemas. A gente vai lidar com desafios no meio do caminho. Então, a vítima, que é aquela que rejeita o negativo, é aquela que não aceita e ela faz uma birra, ela faz um drama na hora que ela tá vendo o problema na vida dela, olha como que ela não tá aceitando esse princípio da vida, esse princípio da realidade. E aí, por isso, todo o negativo que aparece na vida dela é muito mais difícil de lidar, né? Agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta e eu vou te sugerir alguns exercícios para você fazer, para você anotar e você começar a, de uma maneira mais prática, colocar e enxergar esse princípio na sua vida. Então vamos lá. Primeiro passo, quais são as suas maiores verdades hoje? Então, pega a sua identidade, né? Pega o seu eu e traça. Eu sou Lucas, eu tenho a idade tal e eu moro com meus pais, eu sou casado, eu tenho um emprego tal, ou então eu sou um empreendedor. Então, anota todas as suas maiores verdades hoje.
Beleza, primeiro passo. Agora, liste tudo que você já enxerga como dual. Então você vai pegar cada uma dessas verdades e você vai pensar como que você age num relacionamento, como que você age com a sua família, como que você age com o dinheiro. E aí você vai começar a tentar perceber o que você já enxerga como uma aceitação de dualidade. Ah, eu quero me relacionar com ter uma namorada, mas automaticamente por saber que, né, eu tô namorando uma pessoa, eu sei que vai ter coisas que a gente vai concordar, ou seja, vai ter verdades minhas que vão ser exatamente iguais a dela, ok? Porém, nem tudo vai ser perfeito, ou seja, a gente vai ter pontos que a gente vai discordar. Isso vai gerar conflitos no nosso relacionamento. Isso vai gerar desafios que a gente vai ter que, de uma forma, se a gente aceita a dualidade um do outro, a imperfeição um do outro, a gente vai lidar com esse negativo de uma maneira tranquila. De uma maneira do tipo, olha só, você é assim, né? Você gosta de lavar a louça depois que você janta, e eu gosto de lavar a louça no dia seguinte. Então, como que a gente lida com esse conflito? Como que a gente lida com esse oposto, né? Então, olha aqui as nossas verdades batendo. Onde, de um lado, eu acredito que é bom fazer isso, e de um outro, você acredita que o bom é fazer o contrário disso, né? Então, quando você olha para a dualidade, aceita ela, você está partindo para o ponto de que, quando o outro estiver agindo de uma forma diferente, você não vai querer pular no pescoço dele. Você não vai falar assim, não, mas você não pode ser assim, porque você é um irresponsável por deixar a louça, não sei o quê. Tá entendendo como que é importante? A gente olhar de uma maneira tranquila pro oposto. Terceiro passo, agora você vai listar o que você não aceita que é dual. Aquilo ali que tá remoendo dentro de você, que você olha a outra pessoa fazendo, que você olha a situação da sua vida, que talvez você esteja sem dinheiro, que talvez você não goste daquele comportamento daquele político, e aí você vai começar a anotar, ser bem sincero com você, sobre o que tá te deixando com raiva. Sobre o que você não tá aceitando que aquilo ali seja oposto ao que você acredita. E é exatamente nesses pontos, é exatamente nesses maiores problemas que você tem que começar a trabalhar a transmutação. Para você começar a olhar aquilo ali de uma outra maneira. Porque senão você vai passar a sua vida inteira batalhando contra aquele negativo, rejeitando, atacando, indo para cima, e você nunca vai vencer essa batalha. Aquilo ali vai ser sempre um incômodo, aquilo ali vai sempre tirar a sua paz de espírito a qualquer hora. E por último, liste as suas qualidades e seus defeitos. Liste tudo que é positivo e negativo em você. Então, poxa, eu sou um cara que gosta de produzir conteúdo, eu acho que eu tenho uma boa didática, né? Eu gosto de usar os bonequinhos, mas, cara, eu sou muito ruim na cozinha. Eu não sei fazer só o meu café da manhã, mas se eu depender de alguém para fazer, se eu depender só de mim para fazer meu almoço, eu sou ruim. Então, por eu ser bom em certas áreas da minha vida, eu também sou ruim em várias outras. Então, se eu não aceito isso, se eu não aprendo a lidar com esses meus defeitos, eu vou ficar aqui me punindo. Caramba, não, então eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que saber produzir conteúdo, eu tenho que saber editar, eu tenho que saber fazer comida, eu tenho que fazer... Percebe que a gente vai começando a se cobrar por aquilo que a gente automaticamente já tem como defeito? É como se eu fosse um atacante de futebol. E aí qual que é a minha verdade sendo um atacante de futebol? A minha verdade é saber driblar, fazer gol. Só que por ser bom nisso, eu também sou um péssimo goleiro, eu sou um péssimo zagueiro, eu não sou um bom meio atacante, né? Um meio campo, né? Que arma as jogadas. Então, olha como que toda a qualidade, toda a verdade, todo lado que a gente se identifica, ele gera um positivo, que é aquilo que a gente mais gosta, automaticamente também gera um negativo. E a maneira que eu olho para esse negativo que vai me ajudar a eu não me criticar. Bom, se eu sou um bom atacante, então eu tenho que focar aqui em ataque. Eu não tenho que ficar me cobrando para ser um excelente, né, goleiro que eu não sou. E pra gente finalizar, então, eu quero que você anote essas frases para você sempre se lembrar, né, do princípio da dualidade. O que é aceitar o princípio da dualidade? Aceitar a dualidade é não querer pular no pescoço. Não significa que você concorda. Eu sou empreendedor.
Não significa que eu concordo que eu queira ser um universitário. Mas eu não preciso também pular no pescoço do universitário quando eu conhecer ele. Eu não preciso, entendeu? Querer esganar e eliminar ele da face da terra. E a segunda frase é: aceitar a dualidade significa que você vai olhar para o seu problema, senão ele vai parecer um monstro. Ou seja, qualquer coisa que eu faça na minha vida, eu vou ter os momentos das soluções e eu vou ter o momento dos problemas. Se na hora que eu tô lidando com o meu problema, eu não aceito que ele existe, eu bato o pé, eu me vitimizo falando, não, isso não pode estar acontecendo comigo, não, 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 não. Aquele problema que ele tinha um tamanho X, eu transformo ele num monstro que tem o tamanho 10x. E aí fica muito mais difícil de eu resolver ele e também de tirar um aprendizado com aquela situação. Então, esse é um dos nossos princípios mais importantes. Os próximos princípios são maneiras também da gente conseguir lidar melhor com essa dualidade, né? Então, o primeiro passo é só a gente aceitar que existe, que positivo e negativo são os dois lados de uma só coisa. Não são coisas separadas. E nos próximos a gente vai ver como que a gente pode também, né, ter maneiras melhores de lidar com essa dualidade. E, por fim, né, tive um insight aqui agora, eu vou te recomendar para você, como material complementar de estudo da aceitação da dualidade, você assistir o filme A Cabana. É um filme muito legal que vai ilustrar melhor como você pode trabalhar esse oposto dentro de você.